Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Vamos fazer assim. Se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo se inscrevendo no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque ó, quanto mais gente vocês me ajudam a trazer para o cardume, mais forte esse canal fica, mais forte esse projeto fica. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E vamos ver o que essa questão está trazendo, porque ela pode ajudar a gente em questões futuras. Presta atenção. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Galera, é o seguinte, presta atenção. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que a partir do momento que ele fala da hibernação, ele fala da chegada de prótons e ele fala de uma proteína mitocondrial, significa que, ora, se eu estou trabalhando com a termogenina, que é uma proteína mitocondrial, você concorda comigo que isso aqui vai ser, ou melhor, esse processo vai acontecer nas mitocôndrias. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que o processo bioenergético que usa a mitocôndria é a respiração celular aeróbia. Então, a respiração celular aeróbia, vocês vão ter que lembrar que ela tem esse nome porque ela usa como aceptor final das moléculas de hidrogênio o oxigênio. E lembre que a respiração celular aeróbia, ela vai ter 3 etapas. A glicólise, que é a única etapa que não acontece dentro da mitocôndria, porque a glicólise, que é a quebra da glicose, acontece no citoplasma, então você descarta. E as 2 últimas etapas da respiração celular aeróbia vão acontecer dentro da mitocôndria, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que acontece na matriz mitocondrial, que é o espaço da mitocôndria, e a cadeia respiratória, ou cadeia transportadora de elétrons, que acontece nas cristas mitocondriais, naquela membrana interna da mitocôndria. Então você sabendo que está falando de mitocôndria, você sabendo que está falando de respiração celular aeróbia, de cara você já corta a glicólise, letra A. Por que a glicólise, letra A? Porque você tem que lembrar que a glicólise, por mais que aconteça também na respiração celular aeróbia, mas não acontece dentro da mitocôndria. E como o texto da questão está falando, é uma proteína mitocondrial, então está dentro da mitocôndria. Corta a glicólise. Não pode ser fermentação lática, porque fermentação lática não é um processo aeróbio. Não é a respiração aeróbia, é um processo anaeróbio. E assim, nem usa mitocôndria, porque olha, processos anaeróbios, que nós temos como principais exemplos as fermentações, a gente não usa a mitocôndria. Corta a letra B. O ciclo do ácido cítrico você guarda, porque o ciclo do ácido cítrico é o ciclo de Krebs, é a segunda etapa da respiração celular aeróbia, e eu acabei de falar para vocês que ela acontece na mitocôndria. Guarda C. Oxidação do piruvato. A gente não tem essa oxidação do piruvato, tá? Essa oxidação do piruvato, ela pode até acontecer na respiração celular aeróbia. Mas veja, ela vai acontecer dentro da mitocôndria? Vai, mas vai acontecer dentro do ciclo de Krebs. E olha, não é essa oxidação do piruvato que nós vamos ter como processo de produção de energia aí que ele está falando. Então corta. Então só sobraria aí letra C e letra E. Mas aí vamos lá. Quando ele fala que é uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor, você vai ter que lembrar o seguinte. A fase da respiração celular aeróbia mitocondrial, em que você vai trabalhar com prótons, é a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. E a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons é a terceira etapa. E eu preciso que você tome cuidado que assim, a termogenina, quando ela impede isso, ela vai impedir um processo chamado de fosforilação oxidativa. O que é a fosforilação? É a produção de ATP. Oxidativa.
Porque vai ser uma produção de ATP usando a energia liberada dos elétrons num processo de oxidação. Porque o que é que acontece? Na terceira etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons, lembrem que é a etapa em que você vai dar um destino final aos hidrogênios, sendo que os hidrogênios, antes de você dar um destino final a eles, eles vão se dissociar em prótons e elétrons. E esses elétrons vão passar por uma cadeia de proteínas chamadas de citocromo, aonde nessa cadeia esses elétrons vão ser oxidados. Por que eles vão ser oxidados? Para liberar energia. E por que eu vou ter que liberar energia? Porque eu liberando essa energia vai ser absorvida por fosfatos. E esses fosfatos são usados na produção de ATP. E essa produção de ATP é o que nós chamamos de fosforilação. Aí o nome é fosforilação oxidativa. Terceira etapa é o processo em que você vai ter esse trabalho, é o processo em que você vai ter a participação dos prótons e ATP sintetase. Então, gabarito da questão, ó, gabarito letra E. Veja, não é uma questão tranquila, tá? Não é uma questão assim dada. Você teria que ter uma noção, primeiro, que se está falando de proteína mitocondrial é respiração celular aeróbia. E depois você teria que ter uma noção dos acontecimentos que você vai observar nas etapas da respiração celular aeróbia. Mas veja, lembrando disso, você chegava gabarito letra E. Beleza? Gostou? Questão boa, né? Questão massa, né? Então assim, não esquece, dá o like. Se eu te ajudei, se inscreve, compartilha com os amigos, porque quanto mais gente chega aqui no Cardume, mais forte ele fica. E assim, eu quero ver todo mundo aqui, no Cardume nas próximas aulas, tá? Então, menino, menina, beijo do tubarão, viu? Valeu!